Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo dos circuitos eletrônicos, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns problemas mais significativos do uso de resistores e capacitores em circuitos. Ok? Então vamos ver quais são os exemplos que nós vamos trabalhar. Vamos começar com esse aqui. Esse probleminha nos diz o seguinte: nós temos aqui nessa figura dois resistores, R1 e R2, que têm valores fixos, né, no valor de sua resistência, mas esse resistor R2 ele pode ser variável, ou seja, eu posso variar o valor dele. Ok? Se a fonte é ideal, ou seja, se a fonte não tem uma resistência interna, somente tem a força eletromotriz, qual é o valor dessa resistência R que maximiza a sua potência dissipada? Então nós sabemos que pelos resistores, nesse nosso circuitinho, vai existir uma corrente, e nesse resistor R em particular vai passar uma corrente, e eu gostaria de maximizar a potência dissipada por esse resistor. Então a formulazinha que nós vamos usar nesse problema é a que relaciona a potência a uma diferença de potencial. Quando nós usarmos a relação que existe entre uma diferença de potencial no resistor e a corrente, nós então vamos ter que a potência dissipada pelo resistor R é dada por essa expressão. Então o que nós precisamos de fato calcular nesse circuito é a corrente que passa nesse resistor R aqui, que eu chamei de corrente I2. Ok? Para isso eu vou considerar esse nó e usar a lei de Kirchhoff dos nós para que a gente possa obter essa corrente I2 juntamente com as outras equações que vamos montar a partir da lei das malhas. Então, usando inicialmente a lei dos nós, eu vou ter essa relação entre as correntes que chegam nesse nó aqui, né? Como nós vimos, o sinal das correntes é uma convenção, né? Aqui nós convencionamos que as correntes que estão entrando são positivas, no caso é o I0, e as que estão saindo são negativas, que é o caso de I1 e I2. Okay? Então o que nós precisamos nesse probleminha é achar o valor da corrente I2 e jogar nessa fórmula aqui e maximizar essa função de R. Ok? Bem, para isso nós vamos ter que lançar a mão da lei das malhas para montar um sisteminha de equação. Nós temos aqui três incógnitas, então nós vamos precisar de três equações para achar os valores dessas correntes. Então a primeira malha que eu vou usar é essa malha aqui da esquerda, né? Montando então a equação a partir da lei de Kirchhoff, nós temos essa primeira relação, né? Lembrando que tanto faz percorrer a malha no sentido horário ou no sentido anti-horário, o resultado é sempre o mesmo, se nós tivermos atenção naquelas regrinhas para percorrer os circuitos na direção contrária ou na mesma direção da corrente que nós especificamos para o circuito. Então a primeira malha nos dá esse resultado, a segunda malha nos dá esse resultado. Então o que a gente tem são três equações e três incógnitas que nós temos que resolver para que a gente possa achar a corrente I2. É um sisteminha bastante simples. Eu coloquei aqui então o valor da corrente explicitamente, em termos então dos valores das resistências, ok? Sendo que a resistência variável é essa R aqui que não tem o subíndice, ok? Então a potência, né, é só pegar o valor da corrente I2 e jogar então nessa fórmula. Eu tenho essa é a minha potência como função dessa resistência desconhecida, ok? Bem, eu repeti então aqui a fórmula, e o que o problema nos pede é qual é o valor dessa resistência que maximiza a potência dissipada por esse resistor. Então o que nós temos que fazer é achar um máximo dessa função, né? Relembrando lá das lições do cálculo 1, quando você tem uma função e quer achar o máximo ou o mínimo da função, você tem que derivar essa função em relação à sua variável e igualar essa derivada igual a zero, né? Então você tem que derivar essa função P de R, né, e igualar essa derivada igual a zero. Então, ao derivar essa expressão em relação a R, nós vamos achar essa expressão aqui. Observem que nessa expressão, no numerador, esses termos são sempre positivos.
Então nós não temos um zero nessa parte da expressão. Essa parte de cada expressão ela pode muito bem ser igual a zero. Então ela será igual a zero somente por causa dessa parte desse nosso numerador. Então achando, né, o valor que anula esse denominador, nós temos que a resistência desconhecida ela pode ser escrita em termos das outras duas a partir dessa relação. Okay? Ao fazer isso, nós estamos maximizando a potência dissipada por essa resistência. Ok? Bem, vamos agora a um outro exemplo. Então, nós temos aqui no problema número 2 um circuito que tem várias malhas, vários nós, e ligado nele eu tenho um amperímetro. Okay? Então, vamos ver o que o enunciado nos diz. Então, na figura, o R1 é igual a 2 vezes esses R's aqui. Né? Então, o valor dessa resistência R1 é o dobro dessas outras resistências. Bom, a resistência do amperímetro é desprezível, né? Porque todo bom amperímetro, a corrente tem que passar por dentro dele, portanto, a resistência dele tem que ser desprezível. Né? Então, a corrente no amperímetro corresponde a que múltiplo de E sobre R? Ou seja, qual é o valor? Lembrando que o E sobre R é uma grandeza física que lembra a corrente. Então, qual múltiplo dessa corrente é a que passa pelo amperímetro? Ok? Bom, nós temos que usar, então, aquelas nossas velhas conhecidas, que são as leis de Kirchhoff. Então, a primeira coisa a fazer é redesenhar esse circuito, como eu fiz do lado de cá, especificando aqui os nós e as malhas que eu preciso para que eu possa fazer os cálculos do que esse problema nos pede. Observem que esse problema ele tem várias correntes, porque ele tem várias malhas, ele tem vários nós. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Então, nós vamos precisar de 6 equações para que a gente possa descobrir qual o valor dessas correntes. Né? Bom, nós temos aqui malhas mais que suficientes para fazer a montagem desse sistema. Eu numerei 3 delas. Nós temos essa malha A, a malha B e a malha C. Então, a aplicação das leis de Kirchhoff para os nós me dá, então, essas 3 relações entre as correntes. E para as malhas, para a malha A, a malha B e a malha C, eu tenho, então, essas relações entre as quedas de potencial. Bom, manipular essa expressão é uma coisa um pouquinho longa, mas não tem nada de difícil. Então, nós chegamos num sistema de 6 equações e 6 incógnitas que a gente tem que resolver para achar, então, qual é essa corrente que passa pelo amperímetro A. Então, resolvendo esse problema aí, nós temos, em termos dessa razão, E sobre R, nós podemos calcular as correntes I1, I2 e 3, I4, I5 e I6, e o que nos interessa de fato é a corrente I4, né, que substitui, né, essa parte do circuito, que é um condutor ideal, ele substitui o amperímetro. Então nós temos a resposta na I4 aqui. Ok? Vamos a um outro problema. Bem, nesse probleminha aqui, nós temos um circuito com algumas resistências e ele nos pede o seguinte. No circuito abaixo, calcule o valor das 3 correntes que aparecem no nó A. Então aqui nesse nó vão aparecer 3 correntes e a diferença de potencial entre os nós A e B. Considere os dados abaixo. Então foram dados esses valores dos potenciais. Nós temos nesse circuito 3 baterias, então foram dados os valores das forças eletromotrizes delas aqui, e nós temos várias resistências, cujos valores foram dados aqui. Aqui, pessoal, tem um errinho aqui, que, deixa eu ver onde está. Aqui faltou um índicezinho 1 dessas resistências, ok? Então esse R aqui refere-se ao R1, o R2 está dado aqui, ok? Bom, de novo, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é montar um sisteminha de equações incógnitas usando as leis de Kirchhoff. Então eu refiz esse circuito aqui, mostrando aqui 2 nós, que são os nós A e B, e 2 malhas A e B, para que a gente possa usar as leis de Kirchhoff, ok? Então, para a malha A, né, agora não há nenhuma novidade, né, montar isso aqui, então é só percorrer a malha numa certa direção. Aqui, então, essa expressão de baixo é de cima, simplificada, ok? E a mesma coisa na malha B. Então, fiz o cálculo para a malha A, malha B, e para o nó A. Basta um nó, ok? Temos, então,
3 equações e 3 incógnitas, ok? Agora, para resolver isso, basta explicitar os valores das correntes e lançar os valores que foram dados no problema, né? Então, nós temos aqui o I3 é dado por essa expressão, o I1 é dado por essa expressão e o I2 é dado por essa expressão. O problema também nos pede para calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. De novo, é só usar a relação que nos dá a queda de potencial quando a gente atravessa um dado dispositivo. Nesse caso aqui, eu fui do ponto B ao ponto A atravessando somente 2 elementos, que é essa bateria e esse resistor. Então, eu parti do ponto B e cheguei ao ponto A. Então, nós temos essa diferença de potencial. Então, jogando os valores, é muito simples calcular que a diferença de potencial é dada por menos 3,6 volts. Ok? Uma coisa interessante nesse problema é que 2 das correntes que nós calculamos apresentaram valores negativos, né? O que significa isso? Significa que na escolha arbitrária que nós fizemos para as direções das correntes, 2 delas têm de fato direções contrárias. Então, por exemplo, o I1, ao invés de estar da esquerda para a direita, ele está da direita para a esquerda, né? Apareceu um sinal negativo aqui. E o I2, ao invés de estar de cima para baixo, ele está de baixo para cima. Ok? Então, isso aqui exemplifica que a escolha arbitrária das correntes, ao aplicar as leis de Kirchhoff, ela acaba aparecendo, a arbitrariedade, quero dizer, ela acaba desaparecendo quando você, né, calcula e obtém os valores das correntes. Ok? Bem, vamos fazer agora mais um outro probleminha. Esse aqui já envolve um circuito RC que tem uma chave, mas aqui, em particular, esse problema é interessante, que o capacitor ele já tem inicialmente uma carga. Então, vamos ler aqui como que esse problema nos diz. Então, assim, o capacitor é descarregado através de um circuito RC, fechando-se a chave no instante t igual a 0. A diferença de potencial inicial através do capacitor é de 100 volts. Se a diferença de potencial baixou para 1,06 volts após 10 segundos, ele pede para calcular qual é a corrente, qual é a constante de tempo do circuito, aqui a gente se refere à constante de tempo capacitivo, e qual será a diferença de potencial no instante t igual a 17 segundos. Bem, notem que esse capacitor estava inicialmente carregado, porque ao ligar a chave ele começa a se descarregar. Ok? Então vamos ver como que eu resolvo esse problema. Então é importante saber que o regime que nós vamos adotar, as equações que nós vamos adotar, são equações de um capacitor se descarregando. Então, a equação para um capacitor que se descarrega, né, como nós vimos na aula passada, ela é dada por essa expressão que relaciona a carga num determinado tempo com a carga e o decréscimo exponencial da carga. E aqui nós temos o RC, que é a chamada constante de tempo capacitiva. Ok? Então, jogando, né, assim, a diferença de potencial, né, ela é sempre dada em um capacitor, né, por essa razão, da carga, né, pela capacitância. Ok? Então, jogando os valores que nós temos para esse problema, nós podemos calcular, a partir do V0 dado, qual é, então, a diferença de potencial em qualquer instante, né, a partir dessa relação aqui. Ok? Bom, o que ele pede na letra A, né, que é a constante de tempo capacitiva, ela aparece dentro dessa exponencial. Então, nós temos que inverter essa função exponencial, né, e achar o seu valor. Né? Isso é uma coisa muito simples, né, uma manipulação muito simples. E nós temos, então, que essa constante de tempo capacitiva, que é o produto do resistor pelo capacitor, é por volta de 2,2 segundos. Ok? Agora ele pergunta qual é a diferença de potencial, né, no instante t igual a 17 segundos. Bem, essa fórmula nós já vimos lá anteriormente, é só agora jogar os valores que nós temos que foram dados no problema. Ok? Então, esse é um probleminha muito simples. O que é interessante nele é que o capacitor, ele, no tempo t igual a 0, ele está descarregado e a força eletromotriz da bateria ela nem precisou ser mencionada, né, porque a única coisa que nós precisamos saber de fato
é a diferença de potencial que está aplicada aqui nas placas do capacitor. Ok? Bem, nesse outro problema, também é um problema de circuito RC, ele nos diz o seguinte: em um circuito RC, a constante de tempo capacitiva é 2,4 segundos. Então ele faz duas perguntas. Quanto tempo leva para o capacitor descarregar metade da sua carga máxima? Então a gente tem um capacitor carregado, totalmente carregado, e aí eu ligo a chave e ele começa a se descarregar. Então a pergunta é: quanto tempo ele leva para descarregar a metade da carga que ele tinha? E no item B, quanto tempo ele leva para se descarregar totalmente? Então nós vimos que quando o capacitor se descarrega, o regime dele é descrito por essa equação aqui, sendo que aqui embaixo o RC é a nossa constante de tempo capacitivo. Agora, o que o problema nos diz é que num certo tempo t', a carga vai ser Q0 sobre 2, que é a metade da carga inicial do nosso capacitor. Então, a partir dessa relação, nós podemos chegar que t', que é o tempo que ele leva para descarregar a metade de sua carga, é dado por log de 2 multiplicado pela constante de tempo capacitivo. Okay? Essa foi nos dada pelo problema. Então nós temos, agora é só jogar os valores, nós temos que t' em torno de 1,66 segundos. Okay? No item B, ele pede para a gente calcular o tempo que ele leva para se descarregar totalmente. Né? Então nós vamos de novo usar a mesma equação que descreve a descarga de um capacitor, só que agora eu preciso que o capacitor se descarregue totalmente. Ok? Então, para o capacitor se descarregar totalmente, a carga final dele tem que ser, no tempo em que eu quero calcular, que é o t', ele tem que ser igual a Q0. Né? Então, fazendo esses cálculos, né, jogando os valores, a gente percebe que o t' ele deveria ser infinito. Né? E, de fato, né, essa daqui é uma exponencial que cai com o tempo e ela cai e aproxima-se assintoticamente do zero quando o tempo tende a infinito. Ok? Bom, agora vamos a um outro problema. Né? Esse é um problema bem interessante, porque agora envolve dois capacitores. Então vamos ver aqui. O problema diz o seguinte: no circuito da figura, ambos os capacitores estão descarregados em t igual a zero, quando a chave S é ligada em A. Então, no tempo t igual a zero, essa chavinha S vai ser ligada em A. Após um tempo de 2 segundos, a chave é ligada em B, nesse outro terminal, durante 4 segundos e desligada. Ok? Se a força eletromotriz é 6 volts, obtém a carga final no capacitor 2. Então, antes da gente começar a fazer as contas, vamos entender o que de fato se passa. Quando a gente ligar a chave em A, o capacitor C1 vai se carregar com uma certa carga. Ok? Quando nós desligarmos a chave em B, parte dessa carga vai se transferir para o capacitor C2. Ok? Bem, como esses tempos de ligar e desligar a chave foram dados aqui, nós não podemos garantir duas coisas. Primeiro delas é que aqui o capacitor 1 vai chegar em sua carga máxima. Né? Nós não podemos garantir isso. E segundo, nós não podemos garantir, quando a chave estiver ligada em B, que o capacitor 2 e o capacitor 1 vão ter uma redistribuição igual de cargas. Ok? Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse problema com relação a esses dois aspectos. Então primeiro a gente vai ligar a chave em A, vai ser então um regime de carga de capacitor, isso é muito simples, né? Então a gente sabe que a equação que descreve o fenômeno é essa de K. Então no tempo 2, que é o tempo que a chave fica ligada, eu tenho uma carga no capacitor Q1 de 2,6 coulomb. Ok? Bom, agora nós vamos ligar a chave em B. Então, quando ligarmos a chave em B, o capacitor C1 vai começar a se descarregar e o capacitor C2 vai começar a carregar. Ok? Bem, a equação que descreve a carga do capacitor C2 é dada por essa expressão aqui. Notem que aqui
nós temos uma diferença de potencial que vem não por causa da nossa bateria, mas por causa do capacitor 1, que fornece ao sistema uma diferença de potencial. Então eu vou precisar entender o que é essa diferença de potencial V1, ok? Bom, ela é dada por essa expressão, como nós já vimos anteriormente. Notem então que V1 ele também cai exponencialmente. Notem que à medida que a chave é ligada, logo que a chave é ligada, ele começa então a se descarregar e a diferença de potencial sentida pelo capacitor 2, ela também diminui exponencialmente, ok? Então a carga Q2 ela é a junção dessa expressão com essa expressão aqui. Então juntando as duas expressões, eu tenho que a carga Q2 em função do tempo é dada por essa expressão aqui. Notem que aqui eu tenho uma constante capacitiva do capacitor 1 e aqui eu tenho uma constante de tempo capacitiva do capacitor 2. Ok? Então, jogando os valores que são dados no problema, ou seja, é o tempo de 4 segundos, né? A gente vai ter, então, que a carga em 4 vai ser igual a 0,5 coulomb. Notem que não houve, nesse tempo de 4 segundos, tempo suficiente para que houvesse uma redistribuição igual de cargas entre os dois capacitores.